E aí, gente? Hoje trazendo mais um vídeo de Ever After High. Hoje eu vim trazer para vocês o meu processo de pintura da Blonde e vou falar um pouco também sobre essa menina. Hoje eu vim trazer a Blonde Locks, que é a filha da Cachinhos Dourado. E, gente, como essa menina é doida! Vou dar um pequeno contexto, né? Ela ali em Ever After High, ela é uma Royal, porque ela é uma Royal porque ela quer seguir o destino da mãe dela. Tanto que ela já fez a história dela, tá? Mais pra frente eu conto sobre isso. Ela é apresentada pra gente como repórter, é aquela menina que a gente não sabe se é da realeza ou não. Aquele negócio, né? Tantos os narradores no primeiro episódio ficam assim, tem a Cachinhos Dourado, né? O que a gente faz com ela? Tipo assim, basicamente dando essa premissa sobre a Blonde. E durante os episódios e as temporadas, durante as 4 temporadas, e os filmes, a gente vê um crescimento nela. A Blonde é repórter, ela é dona do site de fofoca. Ela é mais fofoqueira, tá, gente? Ela é dona do site de fofoca de Ever After. Ela posta, ela vai, às vezes também ela faz review de lojas. Tanto que tem um episódio que tem uma interação dela com a Mad, que ela quer ir ela vai na loja de chás da Mad, a loja de chás do País da Maravilha, que é do Chapeleiro Maluco, com a Mad Hatter, que é a filha do Chapeleiro Maluco. Aí ela vai para poder avaliar a loja, né? E a Mad fica muito preocupada porque a Blonde é a pior crítica entre todos, porque se ela tiver que acabar, ela acaba mesmo. E aí depois tem outro, aí ela vai, né? A Mad fica com medo dela achar aquilo tudo esquisito, então ela e as amigas esconde todas as esquisitices do País Maravilha. A Blonde fica chateada. Aí quando uma borboleta se transforma, minha filha, a loja inteira volta de novo. E a Blonde avalia a loja como a melhor, tá? Que é toda a essência do País das Maravilhas. E tem acho que se eu não me engano, o primeiro episódio da segunda temporada, que o diretor Green pede pra ela testar as teorias pra ver se é verdade ou não, porque pra ele poder fazer todo mundo achar que quem não segue seu destino vai ser punido, né? Aí ele faz ela põe shampoo de ogro, ela põe, acho que é água de ogro, shampoo de ogro, não sei, no cabelo da Cedarwood pra poder fazer que dá ótimo shampoo, o cabelo dela fica verde. Gente, ela acha que o cabelo dela tá horrível, mas eu achei que fica belíssimo verde. Podia ter deixado o cabelo dela com os aspectos verde. Eu acho que a Mad é a única de Ever After que tem o cabelo verde. Tirando a Jillian, filha do João Pé de Feijão, ela tem mechas, assim, um tom de verde oliva no cabelo dela. Então, assim, eu achei que faltou um pouquinho, né? Já que estamos falando de contos de fada, né? Podia ter, assim, um cabelinho verde. Eu acho muito bonito o cabelo verde. Apesar de verde não ser minha cor favorita, mas eu acho bonito. E cabelo azul também, senti falta do cabelo azul. Só tem a Tiffany, que uma das diretoras falou que é filha do Barba Azul, que é uma que tem cabelinho Chanel com uma trança no meio da cabeça, com a franjinha de lado. Aí a Blonde fica testando todas as teorias. Aí tem uma que acho que é um grifo. É um grifo que, se tocar a música certa, faz o grifo sair do ninho. Aí eu sei que aí o diretor fica tentando provar que as teorias são verdade. Então ele, no fim, acaba fazendo tudo, acaba fazendo assim, vamos supor, o negócio dá certo. Ele faz dar certo para poder provar o ponto dela. E assim, a Blonde, ela tem um episódio que tem que contar sobre sobre a família dela, né? Mas todo mundo sabe que a Cachinhos Dourado não é da realeza, né? A Cachinhos Dourado... Gente, às vezes os contos de fada, assim, às vezes eu acho uma piração total. Como é que uma menina vai invadir a casa dos outros, vai invadir a casa de 3 ursos que sabem cozinhar, que tem camas diferentes para cada um, tem poltrona diferente para cada um, mas enfim, né? Contos de fada.
Agora chegando nesse pedaço da história, aí tem um pedaço que o professor pede pra ela fazer uma árvore genealógica sobre a família dela. Só que, pra poder mentir, porque todo mundo ali tem um pezinho na realeza, e quem não tem, é entrelaçado com a realeza, ela inventa toda uma fanfic que a família dela, depois que a mãe dela saiu da casa dos três ursos, foi pra uma vila onde eles eram realeza e tal. Gente, a Blonde é um pouco mitomaníaca, tá? E tem um episódio que elas acabam perdidas na Floresta Negra, que a Blonde, a gente vê, gente, a Blonde alguém tinha que ficar de olho nessa menina. A menina sabe abrir cadeado com grampo, a menina invade a casa dos outros, não tá nem aí, tanto que os três ursos detestam ela. Os três ursos têm medo dela. O filhotinho é o filho dos três ursos, o ursinho pequeno. O filho, né, do casal urso, ele tem pavor da Blonde, tanto que quando ela está lá, as amigas percebem que elas têm que rapar fora e a Blonde não. Eles são meus amigos. A Blonde não tem senso nenhum. A coisa que eu percebi que ela não tem senso, não tem coisa. Eu falo, gente, essa menina tá doida. Tanto que o urso expulsa ela abaixo de berra. Fala, sai daqui, a gente não quer você aqui. E ela, não, gente, os ursos são meus amigos. A gente se gosta um do outro e tal. A gente vai dar as mãos, vai sair arco-íris e tal. Não vou falar assim, mas eu tô inventando. Ela não... Gente, aqui, se eu fosse os ursos, já tinha mandado essa menina de arrasto há muito tempo. E por causa da história dela, né, ela acaba sendo super rígida. Então tem um episódio que ela tá conversando com a Raven, que nenhum dos garotos faz o tipo dela, porque ou são altos demais, ou são baixos demais, ou falam muito alto, ou falam muito baixo, ou ri muito alto, ou corre demais, ou corre de menos, é isso, é aquilo, né? Aí tem uma teoria que eu vi que tem gente que fala que ela é sapatona porque ela é muito seletiva, né? Às vezes, então, o que não falta é assim, uma racha, né, pra completar a vida dela, porque dá pra fazer um pouco de sentido, porque quando eu tinha que fingir que era hétero, né? Todo mundo já sabia, mas tinha que fingir. Eu falava assim, não sirvo pra isso não. É muito trabalho, é muita coisa, muito isso, muito aquilo. E às vezes a gente pode acabar se identificando com ela por causa disso. Mas, enfim, voltando. Gente, que menina doida. Aí, mas assim, tirando esse papo todo dela ser muito maníaca, de ser mão leve, que não, eu ia falar uma fake news sobre a personagem, mas não. Ela é bem legal. Querendo ou não, eu gosto da Blonde. Também eu vou, se eu não me engano, eu acho que eu vou levar para minhas redes curtas, que eu acho que eu vou fazer a Cupcake Blonde, que é quando ela fica ai, esse episódio, gente, pelo amor de Deus, a Raven Queen vai pedir ajuda a ela porque ela vai ter um encontro com Dexter. Ai, a Blonde vai pra um concurso de cupcake. Gente, ela fica o tempo todo enchendo o saco da Raven com cupcake. Passa uma menina com cupcake. Eu quero cupcake, cupcake. Aí fica falando aquilo que a Raven grita, minha filha, dá uma explosão, acaba transformando ela com a roupinha de cupcake. Aí, no final, eu sei que acaba dando tudo certo. E agora, indo ao desenho, né, gente? A parte que eu fiquei mais apreensivo de fazer o desenho, a parte que eu olhei e falei, gente, por que eu invento essas coisas? Gente, é sem brincadeira. Tem uma hora que eu olho pro meu desenho, nossa, eu acho que o meu desenho, os resultados ficam muito bonitos. Eu, assim, mesmo os que eu não gosto, porque tem uns que eu já fiz e não gostei, e eu refaço, vai acontecer aqui no canal também que eu vou refazer alguns desenhos que eu não gostei. Aqui o exemplo mais próximo que eu posso dar, que tá nos shorts, que foi a Musa Harmonix, que no próprio vídeo eu falei, gente, eu tenho um péssimo defeito, se eu não gostar eu vou criticar. Uma vez eu fui fazer um trabalho em grupo que era uma maquete, que a gente tinha que falar, eu não lembro se tinha que falar sobre o que eu não agora, gente, não, a minha memória tem hora que é fraca, mas foi em 2018, a gente tinha que fazer uma maquete, a gente tinha que falar sobre aquilo, gente. Quando eu olhei, me botaram na frente, porque eu sempre fui eu sempre fui mais cara de pau, né? Tanto que tinha essas coisas de falar, era eu que tinha que ir.
Quando eu olhei, aí tinha uma maquete toda bonitinha. Na época eu lembro que eu levei minhas vaquinhas, porque eu tinha, quando eu era pequeno, os outros tinha carrinho, eu tinha vaquinha de brinquedo. E hoje em dia eu tenho vaca de verdade, então assim, o verso fechando no final. Eu lembro que eu levei pra poder fazer os animaizinhos. Aí, gente, na hora que me botaram pra falar, eu comecei a falar, eu comecei a destruir o trabalho. Tinha uma lata de lixo enorme no meio do coisa. Eu falei assim, gente, pra que eu não isso falando com a professora, depois ela me chamou a atenção. Aí eu falei, gente, eu não entendo pra que tem isso aqui no meio. É bem, o contexto que eu posso dar é bem a Mandy na corrida das blogueiras, a prova que ela fez falando da comida vegana. É bem eu fazendo trabalho. Então, se eu não gostar do resultado, eu vou falar. Que mesmo que seja meu, se for meu, aí mesmo que eu vou falar. Tanto que a professora falou, não precisava, você não precisa ficar fazendo isso, tá? É uma coisa assim, você não precisa, não pode ficar se autodepredando. Eu falei assim, isso é uma coisa que eu tenho que tratar mais pra frente. E quando eu olhei pro vestido da Blonde, eu falei, gente, o que eu arrumo pra minha cabeça? Por que eu invento de fazer essas pataquadas? Tem uns que eu olho, quando uns que eu... Na hora de fazer o esboço, tá belíssimo. Na hora que vai pintar, um pouco do arrependimento bate. Mas eu queria muito fazer a Blonde, né? Porque é um louro que tem que ser amarelo, né? Porque é cachinhos dourados. Só que a única coisa que eu não gostei, que eu fiquei com preguiça de pegar outro tom, acabei sombreando com preto. O sombreamento final eu fiz com preto. Mas a base eu fiz com amarelo ouro. As sombras no meio eu fiz com dourado. Dourado #9. Que tinha uma tabelinha de cor que eu fiz, com a cor que eu misturei. Deu esse tom de dourado 9. E sombreei, a sombra final foi com preto. Então esse foi o único detalhe que eu não gostei. Mas no próximo que eu vou fazer da Blonde eu vou corrigir. E aí eu fiz os ursinhos, fiz tudo. Só não queria ter ficado um degradê bonitinho, mas foi o que eu entreguei, o que eu pude. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado e te aguardo no próximo. Tchauzinho.